Boa tarde a todos que estão assistindo mais um webinário da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, esse ciclo de webinários que é promovido pela Regional Sudeste. E hoje nós temos a honra de receber a professora Maria de Fátima Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba. É uma honra para a gente tê-la aqui nessa tarde para falar de um tema tão interessante. Eu gostaria de reforçar, como de praxe, aos nossos colegas que não são associados, que se associem à Sociedade Brasileira de Farmacognosia para ajudar a fortalecer as nossas ações e aumentar ainda mais o alcance da nossa área aqui no Brasil. Depois eu vou deixar o link no chat para quem não é sócio, para poder consultar o nosso site, conhecer as nossas ações, os links também das nossas redes sociais. E nós estamos fazendo a transmissão no YouTube. Quem estiver no YouTube pode fazer comentários, que depois, ao final, no debate, eu vou perguntar para a professora Maria de Fátima. Então, não hesitem em perguntar. Eu vou passar a palavra para a professora Maria de Fátima e desejo a todos vocês um excelente webinário. Pessoal, boa tarde. Eu quero, de imediato, agradecer à Sociedade Brasileira de Farmacognosia por essa oportunidade e saudar a todos com um abraço bem nordestino, sotaque bem nordestino. Tá? Então, o meu objetivo hoje é apresentar para vocês um pouco do que eu fiz até hoje. Professora, a gente só não está enxergando a sua tela. Desculpa te interromper. Não está enxergando a minha tela? Eu, pelo menos, não estou enxergando. Pessoal, vocês que estão assistindo. Ah, perdão. Vamos começar então, né? De novo. Eu não coloquei aqui. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Ainda não. Ô, gente. Perdão. Alguma coisa está errada. Deixa eu ver aqui. Compartilhar tela, né? Não estou conseguindo compartilhar, professor. A tela está... Deixa eu ver aqui, porque quem está com o... Aqui. Vamos ver se... Agora foi. Ah, agora foi. Agora vai. Agora sim. Agora é só selecionar o PowerPoint. Muito bem. Então, eu vou começar, né, professor? Vamos contar uns minutos agora, né? Não tem problema não, fica à vontade. Então, vamos lá. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o meu trabalho. O nosso trabalho aqui na UFPB, o estudo fitoquímico de espécies do semiárido nordestino e ratificação científica dos seus usos pela medicina popular. A região Nordeste tem uma área de 1.554.000 km², população um pouco mais de 57 milhões de habitantes e com a densidade de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Nossa renda per capita de R$ 1.337 e o IDH de 0,6. Dentro dos biomas brasileiros, o Nordeste ocupa o bioma Caatinga, né? E a Paraíba está localizada no ponto mais oriental das Américas, com a área de 56.439 km² e uma população de 4,01 milhões de habitantes. Né? Dentro do nosso ecossistema, a Caatinga ocupa 80% do ecossistema paraibano. E dentro da Paraíba, nós temos a nossa UFPB, onde eu fiz minha graduação e mestrado, meu mestrado em Química e Farmacologia de Produtos Naturais, e para onde tive o prazer de voltar como professora do curso de farmácia, disciplina farmacognosia, que eu costumo dizer que é uma das disciplinas mais belas do curso de farmácia, e sou professora do programa de pós-graduação em Produtos Naturais Sintéticos Bioativos e também do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica e Medicamento. Dos dois programas eu faço parte do quadro permanente. Durante esse meu período na UFPB, eu comecei na pós-graduação logo que voltei do meu doutorado, em 1991, né, e qualifiquei
em termos de qualificação de recursos humanos, foi TCC, dissertações, tese, supervisão de pós-doutorado, e estão em andamento um TCC, um IC, 3 dissertações e 2 teses de doutorado, porque como já estou em período de regressão, né, para me aposentar, então estou diminuindo a minha carga total. Em 1997, eu comecei o estudo com espécies da família Malvácea. Isso não quer dizer que eu também não busquei outras espécies para estudar. Com meus alunos, nós desenvolvemos um trabalho com espécies da família Malvácea, entre elas, hoje nós temos, são 16, 12 espécies estudadas e em estudo. E entre outras espécies, nós estudamos também Turnerácea, Córdia exaltata, Casearia arbórea, e também espécies da família da Cactácea e também de algas marinhas, um projeto que nós desenvolvemos, financiado pelo INCT. Então, os vários trabalhos que nós publicamos, nós sempre nos preocupamos em fazer o elo entre a medicina popular e o estudo científico, porque o grande objetivo foi sempre ratificar o que é citado pelo homem tão sábio, que é o leigo, né? E que isso, o leigo, nos é um leme para nossos estudos científicos sem limite. Sem ele, nós jamais estudaremos produtos naturais como estudamos. Então, entre os artigos publicados, nós começamos nosso trabalho com a eriçanta tiúba, que é citada pela medicina popular como anti-inflamatória, ou melabode, anti-inflamatória e também utilizado para problema de asma, de cansaço, e isso me chamou a atenção, e com essa espécie nós tivemos teses e dissertações defendidas, e um dos trabalhos que nós comprovamos a atividade da musculatura, relaxamento de musculatura, foi esse, com 2 triterpenos isolados de Erissanthia tiúba, né, que é triterpeno ciclotenor e o ciclocalenor, trabalho desenvolvido com uma dissertação da aluna, e também nós tivemos, além desses trabalhos, outros trabalhos publicados, sempre buscando, com as espécies de Malvácea, sempre buscando a atividade farmacológica, comprovar o que é dito cientificamente. E em todas essas espécies de Malvácea, algo nos chamou a atenção, porque predomina, tem sempre na composição química dessas espécies, uma substância que é o tilirosídeo. Até hoje, nós não estudamos nenhuma espécie de Malvácea que não tenha a presença do tilirosídeo, né? E também de esterculiácea, 3 esterculiáceas que já estamos estudando. Então, isso chamou a atenção e a gente sempre busca ver a atividade dessa substância. E, para nossa surpresa, ela tem uma atividade, um ângulo de atividade muito amplo, né? Ela atua desde a parte anti-inflamatória, moduladora de resistência bacteriana, que nós publicamos trabalho, que aqui está, foi uma dissertação de uma aluna do professor Siqueira, foi uma parceria com ele. Nós vimos também a atividade em nível de asma, da eriçanta tiúba e da eriçanta crispa, com a professora Márcia Pruvesan. Vimos também a atividade da 4,5 de uma substância pentametoxilada, uma flavona, uma atividade moduladora da resistência bacteriana. E aqui nós temos o Cidastro paniculato, que foi outra planta que nós estudamos e voltamos a reestudá-la, e essa espécie nos deu trabalhos. Hoje, por sinal, nós temos uma tese que foi defendida o ano passado, com substâncias inéditas de Cidastro paniculato, são os flavonas sulfatadas, e essa espécie também nós tivemos uma parceria com o professor da Espanha, onde nós fizemos uma síntese de alcamidas, uma vez que o Cidastro paniculato, nos trouxe alcamidas. E essa parceria foi um doutorado sanduíche da aluna, com o professor Antônio, da Universidade de Santiago de Compostela, e lá nós sintetizamos 21 alcamidas que estão sendo testadas exatamente em nível de dengue, e vamos pensar também no Covid, né? Porque um dos grandes objetivos nossos hoje é tentar buscar
algo que nos ajuda a debelar esse nosso inimigo número 1. Certo? Então, foram isoladas esse estudo de algas marinhas, que nós fizemos também, que uma aluna foi para a Grécia, uma parceria com o professor Vassílios, na Grécia, com estudo de algas marinhas, e depois nós vimos atividades de outras substâncias. Nosso trabalho aqui foi desenvolvido lá em Glasgow, em Atenas, da algas, e aqui nós temos o nosso estudo também, a atividade da toxicidade de algumas espécies da família Malvácea. Nós temos corda aqui, e esse trabalho nós fizemos em parceria com a professora Virginia e o professor Stein, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi vista a atividade vasorelaxante, né, do tilirosídeo, com uma atividade hipotensora, tilirosídeo isolado de todas as espécies de Malvácea que nós estudamos até hoje. Seguimos em frente com mais trabalhos publicados, sempre buscando a atividade farmacológica. Esse nosso trabalho foi desenvolvido com o professor Ivan, da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu não conheço, mas tenho um grande respeito com o trabalho dele, porque de uma ética maravilhosa. Então, o professor Ivan, ele desenvolveu um filme onde nós foi colocado uma feofitina B. A feofitina B foi colocada, e esse filme é exatamente para utilizar em problemas de pele, que está sendo um estudo futuro, é isso aí, né? Temos aqui, como eu falei, anti-inflamatório de espécie de Erisantha tiúbea, anti-asmático, certo? E aqui nós temos trabalhos com espécies de cactáceas. Nós temos aqui o Pilosocerius fasciculatus, que é o facheiro, com atividade anti-inflamatória, né, resistência bacteriana, com a substância siligaldeído, e o facheiro é citado também como anti-inflamatório, utilizado em contusões e assim por diante. Temos aqui o nosso trabalho com Opontia, espécies também de cactáceas. E nos últimos anos, aqui eu coloquei os trabalhos nos últimos anos com espécies de Malvácea e também de outras famílias. Aqui nós temos, por exemplo, a Vissadula periprocifolia, que é uma Malvácea, tida como colher de vaqueiro, ou jacarandeira, é muito utilizado contra picadas de aranha e abelha. E isso nos chamou a atenção, também pelo seu poder anti-inflamatório citado pelos habitantes da África. E essa droga vegetal, nós desenvolvemos, foram 2 dissertações e 2 teses, de onde foram isolados 30 compostos. Então, foram envolvidos diretamente 2 alunos de pós-graduação, e indiretamente, meus orientandos, indiretamente, parcerias foram desenvolvidas com outras professores de pós, onde foram orientados alunos na área da farmacologia, e nós publicamos 5 trabalhos, ainda tem mais 2 para serem publicados. Uma das minhas alunas foi a Ana Carolina, ela passou 1 ano em Glasgow, onde nós fizemos a parceria com o professor Alejandro Gray e o professor Igoli, né, John Igoli, e desse trabalho nós isolamos as primeiras substâncias sulfatadas que nós conseguimos isolar de Malvácea. E, a partir daí, a nossa curiosidade aumentou e nós continuamos isolando. Além de salientar que esse isolamento é feito em bancada, né, porque como eu não disponho do HPLC no meu laboratório, isso é feito com dedicação em bancada. Né, e nós, dessa espécie, nós isolamos 5 substâncias sulfatadas, entre elas, uma que eu dei o nome da minha terra, caicoína, né, em homenagem a Caicó, e a outra, uma sulfatada também, já conhecida, e foi testado em câncer de próstata, dando uma boa atividade. Nós publicamos esse trabalho. E essa 7,4-dioximetilescutelareína foi verificada a atividade anti-inflamatória dela, que inibiu o recrutamento de neutrófilos, inibiu a produção de IL-1-beta e TNC-alfa, né, isso in vitro. Então, quando nós fizemos esse estudo,
nós vemos que realmente o que é citado pela medicina popular como anti-inflamatório, tudo leva a crer que ela tem, conseguimos ver essa atividade através de uma substância isolada, que foi, além dos extratos que foram testados em fase, também a substância 7,4-dimetox isoescutelarina, né, que deu uma atividade anti-inflamatória muito boa. Esse trabalho, esse por ver a sua atividade, 9 sulfatados de cianuro pluriprofílico, publicado na Moléculas, foi em 2016, salvo engano, isso aqui, 2015, perdão, e os outros em 2016 e 2019. Então, como eu falei anteriormente, isso foi um trabalho de PDSE, né, desenvolvido com o professor Alessandro Gray e com o professor Johnny Eagle, em Glasgow, né? Então, como nós vimos a necessidade, vimos que essa planta era promissora, nós partimos para ver a toxicidade dela. E através de uma parceria com a professora Margarete de Fátima, vimos a toxicidade da Viscedula pluriprociflora, tanto a toxicidade aguda, como também a toxicidade crônica. Esses trabalhos foram publicados e foram teses de uma aluna da professora Margarete no Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. Como também a tese de Iana foi desenvolvida no Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. Depois, nós passamos a estudar a sida rombifolia. Por que essa sida rombifolia me chamou a atenção? Porque ela é tida como, na medicina indiana, como antihipertensiva, né? Perdão, aqui tem hipertensiva como antihipertensiva, no tratamento da hipertensão, tratamento da diabetes e tratamento da gota. Então, nós vimos que ela é uma planta bem interessante e passamos a coletar essa planta, a estudar essa planta, com o objetivo exatamente de levar para ver a atividade antihipertensiva dela. Né? Para tanto, nós já fizemos uma parceria com o professor Valdir Braga, da UFPB. Essa planta foi coletada em Santa Rita, salientando aqui que quem não disser que fez a coleta é porque todas as coletas, praticamente, da minha planta, são feitas pela professora Maria de Fátima Agra, da UFPB. Trabalhamos em parceria. Certo? Então, dessa planta, nós isolamos 20 constituintes químicos, verificamos a atividade antihipertensiva, para nossa felicidade, foi comprovado, foi ratificada a atividade antihipertensiva, e fomos atrás o primeiro trabalho, nós testamos a criptolepinona, que é um alcaloide endoquinolínico, né? E tal quando foi nossa surpresa, quando essa substância deu atividade antihipertensiva. Então, nós tivemos a curiosidade, por que não testar os outros que têm o mesmo núcleo, para ver essa relação estrutura-atividade? E, para nossa surpresa, as outras substâncias, a quindolinona e o sal da criptolepina, apresentaram atividade antihipertensiva. Então, isso nos levou a pensar que isso pode ser uma atividade do núcleo e não dos substituintes. Isso é um trabalho que nós vamos fazer com o professor Valdir, vamos pegar o núcleo endoquinolínico, né, e fazer a quinolina, no caso, fazer a atividade, ver a atividade antihipertensiva. Esse sal da criptolepinona também, ele mostrou, junto com o professor, em parceria com o professor Fábio Sampaio, da Odonto, nós desenvolvemos um filme. Teve a incorporação desse sal da criptolepinona, e esse filme foi utilizado exatamente contra pseudomonas aeruginosa na cavidade bucal. E, para nossa felicidade também, deu uma excelente atividade. Esse látex foi patenteado, né, em 2017. Tivemos a patente dessa substância. Então, essa planta nos rendeu uma dissertação e 2 teses em parceria. Aqui nós temos os trabalhos publicados com o professor Valdir, 2 trabalhos na Molécula, em 2013, outro em 2017, que foi a tese do aluno
Rothenberg, e diante da situação, quando nós vimos que ela realmente tem essa atividade, tanto os extratos quanto a substância isolada, nós partimos também para fazer uma parceria com a professora Margarete para ver a toxicidade dessa espécie. E foi feito um trabalho, onde foi uma tese da aluna Luciana, no Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamento. E diante dessa situação, nós partimos para quê? Para uma outra tese que está sendo desenvolvida pela aluna Ana Laura, é minha aluna no Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamento, onde nós estamos padronizando o extrato e vamos também desenvolver uma nanoemulsão e também estamos pensando, fazendo um estudo para da DOC, né, com o professor Marcos Túlio, também da UFPB. Então, são plantas que realmente nos deixam muito felizes em saber que estamos conseguindo provar aquilo que a medicina popular cita. E, mais uma vez, tirando o chapéu para o leigo, que é o nosso, eu costumo dizer que é o nosso leme, é quem nos orienta nos nossos trabalhos científicos. Outra espécie também estudada, hoje essa espécie é da família Sterculiaceae, que faz parte da grande malvácea, a Malvácea sensulato, né? Essa espécie foi coletada na cidade de Santa Rita, é conhecida como malva branca e malva viscosa. Ela é utilizada como antucígena e expectorante e também na inflamação dental. Por várias espécies de Faltéria ser citada na literatura como antimalárica, nós pensamos por que não testá-la contra o Aedes aegypti, né? E contra dengue, contra chikungunya, e nós resolvemos enveredar por isso aí, fizemos uma parceria com a professora Fabiola, do Centro de Biotecnologia da UFPB. Ela trabalha exatamente com essa parte de dengue, zika, chikungunya. E essa tese foi um trabalho, uma tese da nossa aluna Denise, do Programa de Produtos Naturais Sintético Bioativo. Nós isolamos 12 substâncias e deu uma dissertação, uma tese. Esse trabalho foi publicado o ano passado na Revista Brasileira de Farmacognosia, o Estudo Fitoquímico de Valteria Viscosíssima e Avaliação de sua atividade larvicida. Como eu falei anteriormente, é uma parceria com a professora Fabiola, certo? E aqui nós temos também uma ex-aluna do DITM, que hoje é professora em Areia, a professora Iana, que é minha aluna, certo? Então, esse trabalho foi publicado, nós estamos com 2 artigos em elaboração, porque uma da parte da tese de Denise foi exatamente a parte de DOC, desenvolvida com o professor Marcos Túlio, da UFPB, onde se viu a atividade farmacológica do tilirosídeo. Mais uma vez, o tilirosídeo nos surpreendendo, né? E nós estamos com 2 artigos em elaboração. Outra espécie que nós nos debruçamos sobre ela é Lyteris velutina. Essa espécie foi uma parceria que eu firmei com a professora, nós firmamos com a professora Adilva da Conceição, da Universidade Estadual da Bahia, né, a professora Adilva lá do campus de Paulo Afonso, certo? Então, a professora, a Lyteris velutina, ela é uma sterculiácea, faz parte da grande malvácea. O local de coleta foi Serra Branca, no Raso da Catarina, Jeremoabo, na Bahia, tem o nome popular de pitó. Essa espécie me chamou a atenção, quando eu conversei com a professora Dilva, porque ela é utilizada pela tribo Pacararé, de Jeremoabo, como repelente de insetos. E eu fui a uma feira aqui, feira artesanal, e conheci o pajé, do pajé da tribo Pacararé, e conversei com ele. Ele disse, dona, a gente lá usa muito o pitô. A gente passa na pele e não tem mosquito que chegue perto da gente. Então, diante dessa informação, a gente já estava fazendo o estudo da Lyteris velutina, já pensando nisso, isso fortaleceu ainda mais o nosso pensamento. E partimos para o estudo fitoquímico, de onde isolamos 22 compostos. Essa planta já nos deu uma dissertação e uma tese.
a tese está em desenvolvimento, da aluna Diesna, onde a professora Fabiola é co-orientadora, e nós vimos a atividade do extrato dessa espécie, das fases hexânica, de cloro e acetato de etil, apresentaram atividade contra, salvo engano, perdão, professora Fabiola, se eu não usar o termo certo, a senhora está nos assistindo, ela atuou exatamente no inseto, né, no vetor, no mosquito, no quarto período da larva, né, no estágio do quarto período, e onde houve uma disseminação de 90 e poucos % das larvas. Então, nos mostrou que ela tem uma atividade realmente sobre esses insetos, né? Então, nós publicamos, foram 4 artigos publicados, 2 estão em elaboração, né? Nós temos aqui novas substâncias, flavonoides sulfatados, isolamos mais flavonoides sulfatados de Elicteris elutrina. Vemos a atividade larvicida dos compostos. Aqui, novamente, chegou o tilirosídeo com a atividade larvicida e a 3,4-dimetoxi-7-sulfato-flavona sulfatada, né? A substância que nós conseguimos ver a atividade dela lá sobre as larvas do Aedes aegypti. E recentemente nós publicamos esse trabalho, onde a professora Fabiola, uma autora principal, e Diesna, que é a nossa orientanda, a professora Fabiola viu o mecanismo de ação das substâncias e das ações sobre o Aedes aegypti. Então, isso foi muito bom, porque nós conseguimos, inclusive, ver o mecanismo de ação pelo qual a substância tilirosídeo e a flavona sulfatada atuam, a 3,4-dimetoxi-7-sulfato-flavona, atua sobre o Aedes aegypti. E dentro desse assunto de Elicteris, nós publicamos um trabalho de revisão na revista Química Nova, agora em 2020, ele está divulgado na web, e com certeza depois iremos publicar mais. Uma outra espécie que nós estamos estudando, é Elicteris eicleri, né? Elicteris eicleri é uma espécie aqui, que o local de coleta foi areia, na Paraíba, conhecida como fumo de macaco, foi coletada pelo professor Leonardo Pessoa, do campus 1, da UFPB, campus 2, perdão, da UFPB em Areia, e o seu uso popular é exatamente como repelente de inseto. Em se tratando de uma espécie do gênero Elicteris, e sendo utilizado contra inseto, nós novamente pensamos, por que não, no Aedes aegypti, e partimos para o estudo sobre o Aedes aegypti, né, a atividade dessa planta no Aedes. E para a nossa felicidade e maior, né, professora Fabiola, nós conseguimos ver a atividade que o Elicteris eicleri tem sobre o Aedes aegypti. Isso foi uma dissertação que foi desenvolvida, né, a dissertação desenvolvida foi exatamente estudo fitoquímico e abordagem sobre a atividade larvicida de Elicteris eicleri, é um esterculiáceo, portanto, grande malvácea, frente ao Aedes aegypti. E essa dissertação foi defendida e nós estamos com outra em andamento para poder fecharmos um trabalho para a publicação. Bastante interessante, já publicamos, comunicamos esse trabalho, todos esses trabalhos. Os que ainda não foram publicados, já comunicamos em eventos científicos, como o encontro, o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, e também no BCNP e na reunião da Sociedade Brasileira de Química. Terminando meu tempo, professor. Então, diante todos esses estudos que nós fizemos, nós também, como eu falei anteriormente, estudamos cactácea, né? E entre as cactáceas, nós estudamos o facheiro e o piloso seria o gonilei, que é o nosso chique-chique. Né? O chique-chique, perdão, deixa eu voltar para lá. O chique-chique foi coletado na cidade de Bela Vista, na Paraíba, pelo professor Leonardo Pessoa. Né? E o uso popular do chique-chique, o homem do campo usa os cladódios, ou seja, o caule do chique-chique, o suco do caule, contra gastrite e úlcera.
Então, mais uma vez, nós tivemos a nossa curiosidade aguçada, né? E partimos para o estudo dessa espécie, até porque fazia parte de um grande projeto, que era o projeto do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. Como eu falei anteriormente, tivemos toda a parte de extensão, com preparação de cartilhas, com publicação desses trabalhos, com apresentação de palestras em escolas públicas, em terceira idade, e assim por diante, distribuição das cartilhas. Então, esse nosso trabalho, nós tivemos, foram 2 teses diretamente ligadas à química, na tese defendida, e nós partimos, publicamos os trabalhos, que um foi com a aluna Mariane, e outra aluna Jéssica. Os trabalhos foram publicados, o trabalho foi publicado na Molécula, nós juntamos, e também, diante dessa situação, por ver a atividade gástrica, nós partimos para também ver a sua toxicidade, e também a atividade gástrica. Então, nós fizemos um trabalho da toxicidade aguda oral, que foi uma tese desenvolvida pelo aluno do DITM também, como Jéssica foi do DITM, Mariana de Produtos Naturais, e nós vimos a toxicidade aguda, em parceria com a professora Margarete, e depois nós fomos ver com o professor Francisco de Assis, do Piauí, ele desenvolveu esse trabalho do efeito gastroprotetor do piloso cereus gonelei, que nós publicamos no Journal of Pharmacology, em parceria com o professor Francisco de Assis. Foi uma dissertação de um aluno dele. Para nossa felicidade, vem novamente a comprovação da atividade da medicina popular. Diante dessa situação, nós pensamos o seguinte: por que não tentar desenvolver um nutracêutico? Aí fizemos uma parceria com a professora Rita, da nutrição, do programa de nutrição da UFPB, e nós já tivemos dessa parceria uma dissertação defendida e uma tese em andamento. O que foi a nossa parceria? Desenvolver um nutracêutico, que é um iogurte. O iogurte cujo princípio ativo lá dentro será o extrato do xique-xique. Para ver exatamente a atividade desse iogurte na úlcera gástrica. Então, essa parceria já me rendeu, como eu falei anteriormente, uma dissertação e uma tese na área de nutrição, nos rendeu um trabalho publicado, né, na Food and Foods, nos rendeu também 4 patentes, entre elas a patente da elaboração de um processo para a fabricação da farinha do xique-xique, temos a elaboração da geleia de xique-xique, que futuramente, confiando em Deus, nós vamos ter a geleia de xique-xique nas prateleiras do supermercado, que auxiliam na cicatrização de úlceras e gastrite, né? Outra patente nossa foi o iogurte, elaboração do iogurte caprino, que é esse que está assim também, a elaboração do suco do xique-xique. Diante dessa situação, a nossa parceria teve que continuar para quê? Para nós verificarmos a toxicidade do iogurte, né? Porque o que mais me impressionou nesse iogurte, gente, quando a professora Rita estava preparando, nós preparamos extrato de xique-xique, né? Do cladódio do xique-xique. E esse extrato, o que ela fez? Ela colocou 5% do extrato do iogurte no extrato, colocou 10%, 15%, 20% e 25%. E nós íamos experimentando o iogurte, né? E à medida 5% não mostrou nada, 10% a gente começou a sentir bem distante o gostinho do xique-xique, 15% já melhorou e 20% já ficou mais forte, 25% a gente sentia que a língua da gente ficava como tremendo, um tremorzinho na língua, né? Então, a gente eliminou os 5% e a melhor percentagem foi de 15%. Aí a professora Rita desenvolveu o iogurte do xique-xique. E esse iogurte está sendo uma tese em parceria com a professora Margarete, o iogurte está sendo
para verificar a toxicidade do iogurte, está sendo outra tese, em parceria com a professora Margarete. A tese da médica Vilma Ribeiro Coutinho de Andrade, de Almeida Guedes Pires, que está desenvolvendo essa tese no DITM. E vamos ver se o professor Francisco vai testar esse iogurte na úlcera, né, professor, e na gastrite. Então, diante desses foram os trabalhos que eu desenvolvi, foram os que eu não citei aqui, porque eu me ative mais a esses os últimos 5 anos, me empreendendo a parte das malváceas, da cactácea. Certo? Eu costumo dizer, sempre lembrar o que o professor Otto Gottlieb falava, né? Cada planta tem centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Então, isso foi um legado que o professor Otto deixou para a gente, que mostra o quanto essas plantinhas que a gente vê aqui, nesse cerrado, nessas pedras aqui, jamais imagina que pode ter alguma atividade. Quando eu fui estudar cactácea, eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou isolar nada. Mas foi maravilhoso o meu estudo com cactácea, muito bom. E eu continuo amando as cactáceas. E aqui, para vocês, quem conhece João Pessoa, após a pandemia, vim deleitar essa cidade que é maravilhosa, e quem não conhece, aí eu vou instigar aqui, vou citar o quanta beleza nós temos aqui, gente. Esse país é lindo, cada região com as suas belezas, mas João Pessoa é tão bonitinho. Aqui nós temos nosso centro histórico, nossa primeira igreja, que é a igreja de São Pedro de Bento Gonçalves. Aqui nós temos o rio Sanhauá, que é onde João Pessoa nasceu. Aqui nós temos a nossa orla marítima e, por que não, um passeio de catamarã ao pôr do sol na Praia do Jacaré, né? E aqui meus agradecimentos à SBF Quinosia pela oportunidade, aos órgãos de fomentos como CNPq, CAPES, FINEP, MCT e outros, aos meus alunos e ex-alunos, que sem eles eu não conseguiria fazer nada, né? As parcerias científicas, aos que acreditaram em mim. Aqui eu cito quem primeiro acreditou em mim cientificamente, o que eu agradeço de coração ao professor Raimundo Braz Filho, para quem eu tiro o chapéu a todo momento, né? Que o professor Braz é um exemplo, ao professor Marcelo Sobral da Silva, que foi meu orientador de mestrado, e ao meu orientador de doutorado, professor Marcelo Xoxide. Para vocês, um abraço. Desculpe se eu extrapolei o tempo, mas eu acho que não, né? E a gente, quando está falando, não percebe que o tempo está passando, não é isso? E agradeço mais uma vez ao professor Leopoldo, ao professor Douglas, a toda a Sociedade Brasileira de Gnosia, pelo belo trabalho que faz, por essas parcerias que nós temos, a todos os colegas, ex-alunos que hoje são professores, são pesquisadores, como eu venho ver o professor Jackson, né? Um grande abraço. E para vocês, uma boa tarde, um abraço. E agora eu me coloco à inteira disposição para responder aquilo que eu possa fazer. Professor Eduardo, está aqui também, um grande abraço ao professor Eduardo. E boa tarde. Muito obrigado, professora, pela palestra, essa linda palestra. E não conheço João Pessoa, já está na minha lista, depois dessas fotos, fiquei mais instigado a visitar. Temos perguntas já de algumas pessoas que estão assistindo a palestra, no YouTube também temos algumas perguntas. Quem quiser abrir o microfone e falar diretamente com a professora Maria de Fátima, pode também fazer isso. Tem uma pergunta da Silvana Zucoloto, da Universidade Federal de Natal, do Rio Grande do Norte, lá em Natal, que ela fala o seguinte: professora, qual a tua opinião sobre o futuro da fitoquímica clássica? Fale também das dificuldades que você teve. Professora Silvana, eu costumo dizer, eu acredito muito no classicismo, né? Eu acredito que a fitoquímica clássica nunca vai morrer. As técnicas chegam, a gente usa, mas no momento, por exemplo, que você quer isolar uma substância para que ela sirva de protótipo, eu acho que o nosso grande objetivo é ver exatamente aquelas substâncias que servirão, que servem, vão servir, servirão
servirão sempre de protótipo, né? É o básico. Eu acho que a fitoquímica clássica nunca vai morrer, porque não tem coisa mais gostosa do que determinar uma estrutura química, do que isolar a substância, ver aqueles cristais em nossas mãos. É muito bom o estudo atual, é muito bom metabolômica, proteômica, LCMS, GCMS, mas eu vejo a fitoquímica clássica como uma eterna sobrevivente. A farmacognosia quase morre na década de 70, né? Com o surgimento, após a Segunda Guerra Mundial, quase a farmacognosia, todo mundo pensou que ia morrer, mas nunca morreu. Então, eu acredito que o classicismo continua, professora. E quanto às minhas dificuldades, nós aprendemos a tirar leite de pedra, né? Isso qualquer cientista faz isso, qualquer pesquisador, qualquer professor costuma tirar leite de pedra. A gente, quando se dedica à academia, exatamente com esse intuito, tirar leite de pedra. As minhas dificuldades, eu costumo superá-las, procurando a melhor maneira possível. Quando não tenho equipamento, eu busco parcerias. Eu tenho uma parceria com o professor Wagner, da Unesp, eu tenho uma parceria com a professora Tânia, com a professora Renata, com o professor Edilberto, e assim vai. São N parcerias que eu tenho no exterior, quando o aluno tem coragem de ir lá para fora, eu mando embora, que eu adoro mandar aluno para bem longe de mim, passar um ano conhecendo outras pessoas, para ver se me aguenta quando voltar, né? Porque isso é importante, a gente saber se o aluno aguenta a gente, não é isso? Então, eu acredito que a fitoquímica clássica não vai morrer. Eu tenho essa esperança. Professora, temos uma pergunta do YouTube, Maria Elisete Machado, ela pergunta em relação ao uso tradicional, né? Porque a maioria dos seus trabalhos tem esse viés de comprovar o uso tradicional das plantas, né? Esse uso tradicional é através de levantamento etnobotânico, etnofarmacológico, ou é levantamento em literatura já publicada? Não, professor, todos estudos farmacológicos. Farmacológico, toda a biologia, tanto a farmacológico quanto o biológico. Eu não. O primeiro review que nós fizemos foi agora com Eliteres, que eu acho extremamente importante, mas eu costumo partir para o estudo farmacológico, minhas parcerias com toda a área da farmacologia, né, porque isso foi um ponto muito forte na nossa formação, porque quando eu fiz o mestrado em produtos naturais, era química e farmacologia de produtos naturais. Então, nós fazíamos a química e depois tínhamos que fazer a farmacologia ou vice-versa. Quem era da farmacologia fazia a química e ia a ter mais a farmacologia. No meu caso, eu fiz a química e me ative mais a química e completei com a farmacologia. Então, eu acho de uma extrema importância esse estudo farmacológico, in vitro, in vivo, porque o começo tem que ser in vitro, né? Por exemplo, esse estudo mesmo que nós estamos fazendo com a Aedes aegypti é todo in vitro, mas nosso pensamento é desenvolver um spray, exatamente para uso repelente de inseto. Esse eu estava dizendo hoje à professora Fabiola, que é o nosso grande objetivo. Antes de eu me aposentar, eu quero desenvolver, juntamente com a gente, vai desenvolver esse repelente. E também vamos partir para estudos mais profundos. Um dos estudos também que a gente sonha em fazer, por sinal, infelizmente, não tivemos nosso projeto classificado na CAPES, é um trabalho com as sulfatadas, as substâncias sulfatadas, porque nós sabemos o poder das substâncias sulfatadas como anticoagulante, né? A heparina, as cumarinas, nós temos aí. Então, o nosso objetivo é exatamente ver isso, né? O poder anticoagulante desses sulfatados. E até está um adjuvante para o coronavírus, né? Quem sabe, né? Mas a questão do uso popular, como é que vocês fazem esse levantamento? É feito em entrevista com as comunidades ou na literatura mesmo? Uso popular, a professora Fátima Agra, ela faz muito, que é uma parceira minha, né, dos artigos científicos, ela faz todo um levantamento, todo um trabalho,
quando ela faz as coletas dela, ela tem várias publicações com atividade na medicina popular. Ou, quando eu não tenho essa informação diretamente na fonte, né, eu uso a literatura, como, por exemplo, a Cida Rondifolia, usei a literatura de trabalhos desenvolvidos na Índia, com atividade citada pela medicina popular como antihipertensiva. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos tanto baseado na literatura popular, para ver a atividade na medicina popular, certo? E depois ratificá-la cientificamente, através de estudos farmacológicos. Uhum. Uma outra pergunta do YouTube é em relação ao local de coleta. Como é que vocês definem os locais? Baseado em algum critério de, enfim, pela simples presença da planta ou porque está inserida num contexto de alguma comunidade? Como é que é a escolha? Não, a gente sempre vai em busca do que a comunidade fala, né? Por exemplo, Piloso cereus gornelei. Ele é utilizado exatamente naquela região contra gastrite, o suco do piloso, do caldo do cladóide do Piloso cereus gornelei. Por exemplo, a Valtéria viscosíssima é muito utilizado como anti-inflamatória na região ali da minha cidade, Caicó, lá no Rio Grande do Norte. O leigo cita muito como anti-inflamatória, para espantar bicho, ele diz, espanta muito bicho que vem morder a gente. Né? Então, tudo isso a gente vai juntando, o exemplo do Elicteris velutina, né, utilizado pela a tribo Pacararé, lá no Raso da Catarina, né, lá na Bahia. Esse Elicteris ecleri também é citado contra inseto, também pela medicina popular aqui no interior, lá em Areia. E isso, consequentemente, tem trabalhos publicados, né, os que os botânicos publicam, essa parte etnofarmacológica, todo esse trabalho publicado, que é a base da gente seguir o caminho científico da gente, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim. O Francisco de Assis Oliveira, ele pergunta aqui no chat como que esses conhecimentos gerados a partir da etnofarmacologia voltam para a população. Então, se essas pesquisas, de alguma forma, são compartilhadas depois, né, com a comunidade. Muito boa sua pergunta, professor Francisco. Como eu falei no início, uma grande preocupação que eu tenho é exatamente a parte extensionista. Né? Eu, por exemplo, quando desenvolvi a cartilha dentro do projeto do Piloso cereus gornelei, eu procurei mostrar todas essas atividades que foi feitos os trabalhos científicos, né? E também nas palestras que eu apresentei. A gente aqui sempre procura devolver para a sociedade, nós temos uma parceria com a professora Leônia, que ela tem um trabalho bem interessante de publicação toda semana, de comunicação vamos dizer, nas comunidades, né, de todo esse trabalho através dos alunos do PET. Então, a gente sempre, o próprio Produtos Naturais, a gente busca fazer isso, o próprio DITM, o programa de pós-graduação. Eu acho que a gente não pode ficar com esses trabalhos entre as quatro paredes da universidade. Nós já passamos do tempo de ficar nos muros da universidade, né? Hoje nós fazemos todo um trabalho que busca, a gente procura sair da universidade. Por exemplo, esse sucos do chique-chique mesmo, professor Francisco, quando ele for desenvolvido, né, que a gente tiver a toxicidade, eu já disse à professora Rita, a gente vai lá em Bela Vista fazer uma rodada do iogurte do chique-chique, para que aquelas pessoas que, como é que se diz, deram essa informação a gente, que elas tenham conhecimento desse iogurte, que realmente o que elas fazem é o que a gente se fundamenta no que elas dizem para desenvolver a pesquisa da gente. Josean Fechini pergunta... Fechini, né? Pergunta se você tem alguma ideia de fazer trabalho relacionado à quimiotaxonomia de Malvácia, já que é uma família bastante explorada, né, pelo seu grupo. Professor, nós estamos já pensando nisso, viu? Isso já é um próximo trabalho nosso, a quimiotaxonomia da família Malvácia. Já conversei com a professora Fátima Agra, nós vamos exatamente enveredar por esse caminho.
temos aí, aqui nós já estamos com 16 espécies, né? Dá para a gente ter uma ideia mais ou menos da situação, né? E vamos aprofundar isso aí, um estudo quimiotaxonômico. Uhum. Tem uma pergunta do YouTube também, e até, assim, uma pergunta que eu ia fazer, tendo em vista que nós temos muitos alunos, né, de graduação assistindo e tudo mais, qual que é a maior dificuldade da gente explorar a nossa biodiversidade, né? Porque a gente tem um monte de resultados interessantes de plantas nativas aí da região, e por que, né, que a gente não consegue desenvolver fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos com facilidade? Professor, é um contexto tão complexo, né? Nós temos um país enorme, nós temos poucos recursos para pesquisa, nós temos uma diferença socioeconômica muito grande, né? Nós precisamos de bolsa, nossos alunos precisam de bolsa, nossas bolsas diminuem, mas eu acredito que melhora. Tá? Eu espero que melhore e que a gente possa desenvolver isso aí. Né, essa capacidade nossa de trabalho. Eu não respondi sua pergunta, eu me perdi. Não, respondeu. E, assim, para complementar, você inserido aí na região Nordeste, você, ao longo da sua carreira, observou, assim, mais dificuldades em termos de financiamento? Como é que você enxerga essa distribuição de recursos? Professor, eu costumo dizer que eu não fui muito abençoada, não, viu? Eu consegui, durante todo esse período, eu aprovei dois projetos junto ao CNPq, projeto individual, um projeto no INSA, na MCT, mas os projetos que eu aprovei, um foi de 35 mil, o outro foi de 30 mil, parece, e o maior foi do MCT. Depois de 2010, quando eu aprovei esses três projetos, até 2010 eu trabalhava com uma certa dificuldade, mas naquela época a gente ainda tinha um recurso, né? Teve a época das vacas magras, depois a gente voltou a ter mais um recursozinho, e de 2010, quando eu aprovei esses projetos, eu graças a Deus, consegui abastecer meu laboratório, que ainda hoje eu tenho material desse recurso do projeto do IMC, do INSA, né? E quanto a minha bolsa de produtividade, eu perdi porque foi dito que eu não tinha o perfil de pesquisador, né? Então, eu me recolhi a ser pesquisadora sem ser pesquisadora de CNPq, porque o meu perfil não atendeu às exigências de pesquisador de CNPq. Mas isso é mais um motivo para a gente ter garra, trabalhar, independente de recurso, porque como tive a oportunidade de estudar, de ir para a USP, de fazer meu doutorado, todo com recurso, com bolsa, então eu tenho por obrigação, eu sempre me vi, é um dever meu, porque eu faço, porque amo, não é por obrigação, em qualificar pessoas, em passar um pouco do que eu sei, independente de ter recurso ou não. Né? A gente vai dando o jeito da gente, quando não tem Cefadex, a gente passa primeiro no Celite, depois vai passando, depois passa no CHAD, e assim a gente vai conseguindo sobreviver. Né? E eu nunca me queixei porque está faltando recurso. É horrível, a gente sofre, mas dá para a gente sobreviver. Porque pesquisador é isso, é de uma garra sem limite, né? Nós sabemos disso. Verdade. Tem alguns comentários que eu gostaria de destacar. Luiz Fernando Nunes Paim, ele comenta que a importância dos pesquisadores publicarem os seus resultados, tanto em revistas científicas, quanto também em revistas de divulgação científica, né, para o público leigo. É isso que você falou da extensão, que você tem esse trabalho, então, divulgar para a população leiga os resultados da academia, né? E o professor Jackson fala que a importância do seu trabalho, mesmo com uma molécula tão conhecida como o tilirosídeo, que o seu trabalho mostra que as possibilidades não se esgotam facilmente, que basta buscar novas parcerias, né, para desenvolver aí uma série de outros trabalhos. E o professor Lucindo Quintans, lá do Sergipe,
pergunta a sua opinião sobre o CIGEM. O que você acha? Como desburocratizar a pesquisa na área de produtos naturais e essa relação do CIGEM? Professor, eu acho o seguinte, tudo que é criado para beneficiar, eu acho extremamente importante a gente ter nossas plantas todas cadastradas, todas sabendo onde é coletado, o que é que a gente está fazendo. A gente sabe que é uma obrigação da gente, então eu não vejo assim como um problema. Sinceramente, eu digo aos senhores, eu posso até estar enganada, mas eu não estou vendo como um problema. Até hoje eu não tive problema com as minhas pesquisas quanto a essa questão do CIGEM. Tá? Eu acho que dificulta, por exemplo, essa questão da gente... Vou dar um exemplo. Eu tenho parceria com o pessoal do Mato Grosso do Sul. Aí eu tenho uma dificuldade na trazer esses extratos, eu não tenho como trazer. Essa nossa parceria está sendo só em termos de publicação, de revisão, porque não tem como eu fazer isso aí. Né? Então, mas eu não vejo assim, professor Lucindo, eu não estou vendo como um empecilho para a gente publicar, não. No início eu me chateei, porque eu digo, eu não admito eu ter que cadastrar todas as minhas espécies que eu trabalhei na época, eu tive uma raiva grande. Mas depois eu me acostumei. Como todo bom brasileiro, na época a gente dá aquele show, né? Aí depois a gente vai, dança uma música boa, ou canta uma música, um forró de Flávio José, aqui no Nordeste, e a gente esquece isso aí. E segue em frente. Uhum. Maravilha. Bom, pessoal, não temos mais perguntas, né? Então, gostaria de agradecer a professora Maria de Fátima pela sua presença hoje nesse webinário, abrilhantando a nossa tarde e trazendo esses resultados tão interessantes ao longo da sua carreira. Muito obrigado. Espero em breve encontrar o iogurte, né, de Chique Chique. Fiquei interessado nesse produto. Então, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E agradeço também a todos que nos assistiram nessa tarde e nos vemos na próxima terça-feira. Eu agradeço a vocês, um grande abraço para todos. É um prazer estar com vocês. Farmacognosia me segue, eu amo de coração e amo essa sociedade, tá bom? Isso aí. Muito bom, foi um prazer. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.